amigos, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica de 17 de agosto de 2023 para falarmos sobre cultura, conhecimento e na arte, a música, poema, exposições, teatro, cinema, shows na nossa agenda cultural todas as quintas-feiras a partir das 6 da manhã e as entrevistas sobre os assuntos também ligados ao programa Débora Histórica e a projetos. O motivo deste programa é resgatar, preservar nossas origens, memórias e histórias, por isso as entrevistas, as tradições de famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscreva-se no canal para receber o programa, participe, colabore e compartilhe, eu conto com vocês. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Então, o tema de hoje, continuando com a nossa história da região do Butantã, e como eu repito, o Butantã é uma região com 5 distritos, que é o Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Rio Pequeno e Raposo Tavares, e hoje eu vou postar uma entrevista que faz parte da história da nossa região, né? Com o Lauro Leles. Ele é músico, proprietário do Conservatório Musical Morumbi, professor também. E o Conservatório Musical Morumbi, que vocês vão ver que mudou para a escola, né? É a mais antiga escola de música da nossa região, ok? Então, vamos lá. Então, esse é o professor Lauro Leles. Ele é proprietário do Conservatório Musical Morumbi, que chamava-se antes, né? Agora você mudou o nome? A gente mudou o nome, na verdade, em 1978, a gente mudou o nome há uma questão de 5 anos atrás, alguma coisa assim. Na verdade, a data eu não guardei muito bem, mas a gente mudou para Centro Musical Morumbi por se tratar de uma escola livre em relação a cursos, em relação à metodologia, né? Os conservatórios hoje existem muitos poucos, e o conservatório exige uma série de fatores que às vezes a escola livre fica mais tranquila em relação a trabalhar esse tipo de desenvolvimento musical. Então, o objetivo da gente é ensinar música, ensinar a pessoa a tocar, e o conservatório é uma coisa assim mais... tem os cursos técnicos, é bem diferente, né? Tá. E a gente achou que chegou a hora de deixar de ser conservatório por causa da burocracia e também às vezes até por causa de pouco interesse das pessoas, que quem conhece sabe exatamente que vão fazer curso, tem que fazer um monte de matérias e não é interessante, né? Aqui então a função daqui é ensinar a tocar e cantar. Ensinar a tocar, cantar, e lógico, dentro de tocar e cantar existe uma amplitude de fatores, né, de conhecimento que é necessário, desde a parte teórica, a parte de improvisação, a parte de estilo musical, de gêneros musicais, e a gente trabalha também muito com as apresentações dentro da escola e fora da escola, que desenvolve também muito a percepção, desenvolve o seu interior, né? Tem pessoas que têm às vezes um pouco de timidez para se apresentar, então tudo isso é um trabalho que a gente faz, né, dentro da aula. Então não é simplesmente às vezes como era muito antigamente, né? Você vai lá, toca violão, faz uma musiquinha e pronto. Não, hoje em dia existem muitos fatores que englobam o aprendizado musical, né? Desde a postura, do pessoal, desde o desenvolvimento, do interesse, e na verdade eu acredito que a música ela ajuda muito na vida da pessoa, acredito, não, tenho certeza. Eu também. E não sou eu que falo, né? Isso são as universidades, são as pessoas, os pesquisadores, né? Tem um monte de matéria sobre isso, principalmente nos Estados Unidos, a respeito da importância do aprendizado musical. Sim. Então ele mexe muito com o cognitivo, com a percepção, com o objetivo, com a dedicação, com a perseverança, coisas às vezes que a criança ou às vezes o adulto está despercebido quanto a isso. Então, tanto que tem a musicoterapia, né? Exatamente. Há muitos anos, há décadas atrás, a musicoterapia praticamente engatinhava. Hoje você já vê no mercado muita coisa acontecendo com relação à musicoterapia, né? E é um desenvolvimento que cada vez mais vai se expandindo, né?
Certo. Agora, Laura, fala um pouco assim de você. Quando que você já nasceu tocando, porque tua mãe, depois você fala da tua mãe, porque tua mãe era musicista, professora de piano, você já nasceu assim, ó, na bateria, no piano? Como que... Fala da sua trajetória. Tá, ok. Olha, eu acho que é aquela coisa assim que às vezes a gente fala com os amigos ou fala, né, com conversa, parece que a música escolhe algumas pessoas, não é questão só do dom, mas é questão talvez da dedicação, da sensibilidade, da facilidade que muitos têm, né? A gente não pode confundir, por exemplo, o dom com a facilidade, com uma série de outras coisas que as pessoas acham que porque tocam um instrumento é porque tem o dom. Poucos têm o dom, né? O dom é uma coisa muito delicada e são aquelas pessoas que realmente vêm prontas, né, para tocar. É uma coisa assim de acima do que ter facilidade, do que ter paixão, do que ter um envolvimento, né? Eu falo isso porque na verdade eu devo ter ali muitas facilidades que me fizeram evoluir na música, chegar onde eu cheguei hoje, mas eu não sou uma pessoa que nasceu tocando, né? Que seria assim extremamente dotado e tal. Eu aprendi isso vendo pessoas que realmente nascem já tocando. E aí, hoje em dia a nossa sociedade, meu filho toca, ele toca legal porque ele tira de ouvido, acha que isso é um dom. Às vezes não é, né? Às vezes, na verdade, é uma pessoa que tem facilidade e consegue entrar, né, nessa história. E eu comecei, provavelmente, lógico, com influência da minha mãe, porque ela começou a dar aula de piano, acordeon. Na verdade, é um pioneirismo, eu acho que ela foi pioneira aqui no nosso bairro do Butantã. E eu comecei a me interessar pelas batucadas, porque isso já vinha de quando eu jogava bola. Eu joguei muito futebol, em campinhos de futebol, eu fui sempre muito fanático. E eu lembro muito bem quando eu era criança, assim, que a gente jogava em campinhos por aqui na região do Butantã, tinha muitos campos, né? E sempre tinha batucada, sempre rolava batucada, o pessoal que ficava assistindo o jogo, que a turminha da batucada. Então eu já vim com isso, né, com esse lance da batucada, que criava para mim um interesse muito grande de fazer essa batucada e tal. E aí quando minha mãe começou a dar aula, começou a ter professor de percussão, de bateria. Na casa, na verdade, na época era mais bateria, percussão, tudo misturado, né? Não é como hoje que são segmentos diferentes, percussionista, baterista, apesar de serem da família, né, da família dos tambores, da família da percussão, a bateria, era mais segregado, assim, ou era baterista, ou fazia um pouco de percussão, enfim. Aí eu fui tendo contato aqui dentro da escola da minha mãe, conheci pessoas interessantes que já tocavam, e aí eu comecei a me interessar pela bateria, e até que tardiamente, né, eu na verdade consegui mesmo encarar a coisa definitivamente, depois que eu acabei tendo um acidente jogando bola, e tive fratura no tornozelo, no perônio e tal, em vários lugares, fiquei sem andar lá quase que 6 meses. E aí, né, perdi o ano na escola, aquelas coisas. E aí assistia na televisão, no Canal 5, o filme de Gene Krupa, que é a história do Gene Krupa, que é dos ícones da bateria americana, né, e que na verdade perpetua o nome dele até hoje, né, em relação a importância dele, porque ele foi um dos primeiros bateristas que colocou a bateria como instrumento solo dentro de uma orquestra. Isso é década de 30, 32 e tal. Então hoje ainda a garotada nova que não ouviu falar em Gene Krupa tem que dar a entrada no Google, que tem muita coisa dele lá, da história dele. É uma pessoa que era um baterista, né, que realmente influenciou gerações, né? E eu fui influenciado nesse sentido, assim, porque foi o primeiro contato, assim, eu estava lá, não podia mais jogar bola, já tinha começado a aprender bateria, vi o filme do cara umas 3 vezes, porque repetia, né, era aquela tal da sessão da tarde, que hoje existe como Globo, né, e na época era Canal 5. Canal 5, eu lembro, também assistia, viu, Sessão da Tarde. Pois é, e aí vendo isso, quando eu consegui andar de novo, aí eu voltei para a bateria com muita força e tal, fui estudar no Zimbutril, na escola do Zimbutril, no clã, estudei lá um tempo,
E estudei com outros professores particulares, porque eu venho de uma época que não tinha tanta facilidade como hoje, que você tem faculdades de música, né? Na época acho que a gente só tinha a faculdade de Carlos Gomes, mas o meu interesse realmente era tocar, né? Depois eu comecei a fazer baile, toquei em banda de baile, que é uma coisa que para mim foi uma escola muito importante, porque você toca de tudo, né? E a gente não tinha essas coisas de rótulos hoje, eu sou roqueiro, sou metaleiro, sou funkeiro, só toco samba, só toco aquilo, né? Sou clássico erudito. Eu venho de uma geração que toca de tudo, né? Que fazia baile, por exemplo, era seleção de rock, seleção de Ray Conniff, seleção de lenta, seleção disso, daquilo, né? Eu aprendia bolero, quer dizer, coisa que hoje você vai ensinar um menino bolero, ele talvez não tenha interesse, mas é que mecanicamente para o nosso instrumento e fisicamente, tudo que você faz de ritmo agrega na sua formação e no seu futuro, né? Mas foi isso, eu acho que foi as influências de campinhos de futebol e depois televisão, de ver lá o filme de Gene Krupp, aí foi indo, aí eu fui estudar, eu já tocava por aí, já fazia alguns bailinhos e tal, mas era muito assim, de vez em quando, e não tinha nada sério. Depois que eu passei pela escola do Zimbutril, a coisa mudou de ponta cabeça, né? A escola da minha mãe também começou a crescer no sentido de ter outros instrumentos. E aí uma vez ela me chamou até para começar a dar aula e tal, e depois que eu me preparei para fazer isso, aí eu acabei dando aula e aí foi indo. E há quanto tempo você dá aula? Olha, eu dou aula, na verdade, provavelmente há mais de 25 anos. Você dá aula teórica também? Há mais de 30 anos, na verdade. É teórica? É teórica e prática, porque veja, um instrumento de percussão, se a gente pegar a orquestra sinfônica, se a gente pegar os instrumentos de percussão que tem na orquestra sinfônica, hoje, por exemplo, tem orquestra como a Jazz Sinfônica, eles usam bateria. E tem algumas orquestras por aí, pelo Brasil, também que já estão usando o instrumento de bateria dentro da formação erudita, porque existem peças que são tocadas que podem usar o instrumento de bateria, né? Então a teoria é uma coisa fundamental, né? Não é uma coisa que as pessoas pensam, eu não quero teoria, não sei o quê, mas é a forma de você crescer, a forma de você ler música, de você ter compreensão daquilo que você está fazendo. Então não tem sentido, mesmo que você faça um simples violão, um simples acordeon, um simples cantar, por exemplo, você tem que ler nota, você tem que saber exatamente, porque a entoação, por exemplo, do canto, da nota, da altura da nota, de um do para um ré, para um mi, são diferentes, conhecer os intervalos, quer dizer, tudo que é ser colocado em função da música tem que ter uma leitura, uma teoria daquilo, né? Sim, o Yanni, por exemplo, não sei se você conhece, né? Então, ele usa bateria na orquestra dele. Sim. Ele toca com a Orquestra Sinfônica de Londres e outras, e é assim, as músicas são maravilhosas, e eu até fico pensando que aqueles que são como se fossem os sinos, eu esqueci o nome, que ficam pendurados, que faz trim. Tem campana que se eles é completo, né, o quadro deles. Isso, que são aqueles redondos, tem campana que tem um som de sino, porque eles têm altura de nota definida. Sim. Né? Então é muito interessante, são coisas de... Eles usam às vezes como efeito, mas eles têm altura de nota definida, então eles podem servir como... eles fazem, às vezes, dependendo de como foi, melodias, né? Às vezes, inclusive em casamentos, que o pessoal toca em casamento, eles usam essas campanas. Inclusive, se você não estiver vendo, você não sabe o que é o som. Eu sou muito auditiva. Então, percebo o som, mas eu não sei o que é. Aí, por isso que eu gosto de assistir a orquestra, né? Então, eu tenho os DVDs dele, eu ouço milhões de vezes, vejo, né, milhões. E cada movimento, né, que a gente vê, você vê que tem um instrumento diferente, tanto que ele usa também a percussão, né, nos concertos, bastante, muito lindos. É uma orquestra, além de ser uma orquestra maravilhosa, claro, é um segmento que é completo, né, tem percussão, tem tudo, vocalização, tem muita coisa. E antigamente era assim, bateria rock, rock era bateria e
guitarra, né? Que Sim. o pessoal pensava, depois acho que entrou o baixo, não sei, não entendo muito disso. Mas na verdade, assim, eu, por exemplo, eu gosto de música, então a gente está falando de música, né? Não de separação, né? Não de rock ou bolero ou música lenta, ou música música, pop. né? Música é música. A gente sabe que tem a divisão de música clássica ou música popular, música erudita ou popular, que seja. Mas na verdade é música, são estilos diferentes. Exato. Né? A música é uma só para todos os gostos e para todos os estilos. O que existe são diferenciações de estilo musical. Né? O estilo da música clássica, Beethoven, Bach, Mozart, compositores, Debussy, né? E por aí vai, de outras épocas. E as músicas populares que os compositores, quer dizer, são apenas estilos diferentes, mas a música é uma só. É a música. E me fala uma coisa, você dá aula só de bateria ou você dá aula de outros instrumentos? Não, eu toco outros instrumentos, mas eu só dou aula de bateria porque é o instrumento que eu realmente estou preparado para fazer isso, estou apto e tenho certeza que faço da melhor maneira possível, de uma forma que eu poderia dizer completa, sem falsa modéstia, pelos anos e pela dedicação e pela pesquisa. Então, por isso que eu não me atrevo, por exemplo, a dar aula de xilofone, que eu estudo, né, violão, que eu também já estudei um pouco, piano, que eu estudei com a minha mãe um pouco, mas isso tudo é apenas para o meu fortalecimento musical, mas não é para mim ensinar de jeito nenhum. Tá, depois você toca um pouquinho pra gente no final, bateria, tá? Bateria, sim. Me fala da sua mãe, que assim, quando que ela veio pra cá, se ela é daqui, como que ela começou a dar aula, tudo aquilo que eu inclusive li aquele dia a respeito da tua mãe. Ela dava aula no Bonfilioli, vocês moravam lá? Não. Na verdade é o seguinte, a minha mãe, eu me lembro que é o seguinte, eu não sei, hoje eu teria que perguntar para o meu irmão que talvez ele saiba, mas eu sei que minha mãe morava em Pinheiros, na Rua João Moura, com a mãe dela, que era a minha avó, e ela morava na João Moura, e daí meu pai, que veio do interior de Piraju, e depois de Botucatu, e depois veio para São Paulo, aí casaram e tal, Parará, aí a gente nasceu, aquelas coisas, então ela veio para cá, isso era mais ou menos... acho que é 1950, 52, 54, 55, por aí. Aí depois de um tempo, acho que lá pela década de 60 mais ou menos, 60, 62, ela começou a dar aula e o sonho dela era fazer um conservatório. Então ela conseguiu, através de começar a dar aula, depois de uma série de alunos, porque do Rio Pinheiros para cá, porque aqui a gente está na Francisco Morato, né? O Butantã não tinha ninguém que eu saiba, pode ser que tivesse, mas eu não sabia, nunca conheci ninguém que dava aula. E ela começou a dar aula, e ela dava aula de acordeon, dava aula de piano, dava aula de teoria, e tinha alunos assim, não só os da vizinhança, minha vizinha aqui tinha piano, a vizinha de trás tinha piano, pessoa do Caxingui, Vila Sônia, tinha gente até do Taboão, que era assim, como o Taboão era como se a gente fosse, digamos assim, para Santos, e tão longe que parecia que era, né? Hoje dá para ir a pé aqui do Taboão, porque... Nem era duplicada a Francisco Morato era uma mão só, você olhava lá para cima assim, do Taboão, quem conhece sabe do que eu estou falando. Então, era o pessoal da região, quando ficou sabendo que tinha aula, aí ela foi formando a escola, foi crescendo, aí lá na década de mais ou menos 65 ela teve uma turma de formandos, que tem uma foto lá na frente da escola, que era em conjunto com o Conservatório Musical Palestrino. Eu não sei como ela descobriu, não sei como ela fez isso, porque eu era crianção e ela era uma pessoa assim extremamente audaciosa no bom sentido de lutar, de ser guerreira, de ser pioneira. Então ela conseguiu, não sei como, se filiar ao Conservatório Musical Palestrino, porque tinha uma série de restrições para conservatório, para você abrir conservatório, desde a parte física até a parte de matérias, uma série de coisas. Sim. Mas como era o sonho dela, ela acabou conseguindo fazer o Conservatório Musical Morumbi existir. Tem essa turma formada da década de 65, mais ou menos, que tem lá umas 20 pessoas, eu acho que se formaram, e receberam o diploma através do Conservatório Musical Palestrino em conjunto com o Conservatório Musical Morumbi.
Conservatório Palestrina era, na época, dirigido por uma senhora chamada Ilka Menezes, que eu conheci assim, criancinha e tal, fizeram uma aliança, e aí nasceu o Conservatório Musical Morumbi, né? E aí foi indo, e foi se desenvolvendo, foi crescendo, né? Então eu acho que da ponte, eu acho que poderia dizer com certeza que do Rio Pinheiros para cá, a primeira escola de toda a região do Butantã, Vila Sônia, Tabuão, Caxingui, aqui que hoje você falar Caxingui ninguém sabe mais como é que é. Né? Mudou tudo, foi subdividido. Caxingui se subdividiu na Vila Progredior, aí tem um monte de vila aqui no sei o que e tal, mas na verdade é tudo subdistrito do Butantã. E aí nasceu o Conservatório Musical Morumbi, aí ela formou a primeira turma, continuou dando aula, e, né, foi até o fim da vida dela, dando aula, lecionando, que era uma coisa que ela adorava. Ela chegou a fazer concertos, por exemplo, dos alunos no Teatro João Caetano, que era um teatro na época importantíssimo, né, ali perto do Hospital do Servidor, e ela conseguiu fazer em outros lugares, como teatros da Prefeitura de São Paulo, né, teatros que na época eram importantes. Mas esse teatro foi assim uma coisa assim histórica até, né? Faz parte da formação assim da escola dela, né? Das coisas, né? O João Caetano era um teatro assim pomposo, super importante, ficava, acho que era paralela a Pedro de Toledo. Sim, não sei onde é. E era um dos teatros assim super importantes. Ela conseguiu colocar os alunos lá. Ela fez a apresentação, por exemplo, no edifício Martinelli, onde era a Ordem dos Músicos do Brasil. Nossa. E ela se filiou à Ordem dos Músicos do Brasil e fez a apresentação lá. Foi o primeiro lugar, aliás, que eu toquei, que aí eu já tinha lá uns 17, sei lá, ou mais, não, 16, 17. Depois que eu fui estudar no Zimbabue, porque eu já, né, como eu falei, eu comecei na raça e depois fui estudar. E ali eu cheguei a me apresentar junto com os alunos dela, com o guitarrista, e foi no teatro lá no edifício Martinelli, que hoje as pessoas olham assim, né, não dão muita coisa, mas o Martinelli faz parte da história não só da vida da gente, mas da história de São Paulo. É um edifício importante, com um monte de coisa ali de política e tudo mais que ele foi, né? Foi uma base importantíssima, né? E é ainda, né? E é ainda. E outros teatros que tinha na época, que era muito comum fazer apresentação em teatros da prefeitura, né? Certo. Então tinha escolas que tinham teatros e tal, na Lapa, em vários lugares. E aí foi indo. Então era uma luta, né? Porque ela fazia praticamente tudo sozinha, não tinha essa coisa de você tem um funcionário para isso ou aquilo e tal, como as escolas hoje tem, às vezes tem 2, 3 secretárias, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Era uma coisa assim de que foi crescendo e ela foi se virando até quando pôde. E depois a gente acabou assumindo e aí eu mudei para Centro Musical Morumbi justamente porque eu acho que conservatório é uma coisa assim que precisa ter outras matérias, outro tipo de trabalho musical de aprendizado, que eu acho que é complicado no sentido de você ter uma estrutura para fazer isso. Precisa ter uma estrutura maior, porque essas matérias, e elas às vezes não tem nada a ver com a música, mas faz parte do que é ser um conservatório, né? Além do que hoje a gente tem um espaço para apresentação aqui, mas antigamente a gente não tinha. Então o conservatório precisa ter alguns instrumentos de orquestra, precisa ter, por isso que eu digo que hoje a gente tem pouquíssimos conservatórios. Pode-se até achar um monte, mas poucos que a gente pode dar a palavra de conservatório. São realmente conservatórios. São realmente, porque usam o título, mas não tem, na verdade, uma estrutura de conservatório, que é ter música erudita, instrumentos de orquestra, auditório e outras coisas mais, né? Mas cada um com o seu cada um. Com relação ao seu pai, por exemplo, seu pai também era músico, ele apoiava a sua mãe? Não, meu pai não era músico, ele ouvia muita música, mas ele ouvia muita música sertaneja e tal,
Mas o diferencial dele é que ele sempre apoiou minha mãe em todos os sentidos. Certo. Como me apoiou também, como apoiou meu irmão na, na função dele, que meu irmão virou matemático, ele se é formado em violão clássico, chegou a dar aula na escola da minha mãe, mas depois ele foi para matemática e virou professor de matemática e depois escreveu vários livros, que hoje muitas escolas fundamentais usam os livros dele. Qual é o nome dele? É Marcelo Leles e os livros são Leles de Jimenez. Então tem muitas escolas fundamentais, o Porto Seguro, por exemplo, usou durante um tempo, não sei se usa ainda, mas teve um boom de escolas usando os livros dele de matemática, para a primeira até a oitava série, e ele fazia isso em parceria com o Jimenez. Aí ele deixou de dar aula e ficou só escrevendo livro de matemática. Então, basicamente, foi assim, né, a coisa ficou meio em família. Depois a minha esposa Lélia Rigg, que era filha do professor Leonardo Rigg, que também já morreu, que era clarinetista da Sinfônica do Municipal. Então ela acabou ficando minha sócia, e ela dá aula, está aqui até hoje dando aula de flauta, dando aula de piano. E meu filho, que é o Renato Leles, que é baterista, que também toca, que também dá aula de piano, de guitarra, quer dizer, piano não, ele toca guitarra, bateria. E ele já sei lá, acho que já veio assim mais, ele tem talento mesmo, quer dizer, então ele toca outros instrumentos. Porque a avó, o pai e a mãe são músicos, né? A mãe Exatamente. é musicista, a avó musicista, o pai músico. Então ele só podia acabei ter falando demais, DNA disso. Acabei trazendo a família, você perguntou. Não, mas eu ia perguntar mesmo. Inclusive, eu me apaixonei assim pela bateria quando eu dei aula lá numa escola em Santo Amaro e tinha um professor de matemática que ele era baterista. Aí eu falei para o meu amigo, que é baterista também, aquele que teve aula com você, eu falei assim, nossa, eu tive um amigo, tal, baterista, ele dava aula de matemática, ele falou que a matemática tem tudo a ver com a bateria. Tem. O que significa isso? É que, na verdade, não é bem só a bateria. A matemática tem muito a ver com a música. Porque a matemática são números, teoricamente, né? A matemática é tudo exato. Por causa da contagem, é isso? Por causa da contagem, por causa dos números. Porque as letras, as divisões rítmicas, as divisões musicais são também divididas em pares. Né, tem ímpares e tal, mas são números, são divisões rítmicas, são divisões, e você usa a matemática para a música. Sim. E a matemática você usa a música por causa do raciocínio, da observação, da atenção, né, da perseverança de você fazer determinado tipo de descoberta com a matemática. Então as pessoas que fazem matemática, que aprendem a raciocinar, vão usar isso na música e vice-versa. Certo. Porque é muito raciocínio, você não vai fazer uma coisa se o seu comando mental não mandar. Né? Então você desenvolve o raciocínio através da música. Então muitos alunos de matemática, por exemplo, vão bem na música, assim como muitos alunos da música vão muito melhor na matemática. Isso não sou eu que falo, isso são as pesquisas, isso são os grandes pesquisadores, isso é o que existe, é só botar sei lá, pode pesquisar por aí, vai encontrar. Né? Certo. Não é o Lauro Leles que está falando, faz música que você fica bom, não. Isso já é provado, né, que os estudos que as pessoas, principalmente as crianças que estão com o HD mais vazio, então elas desenvolvem muito mais fácil o raciocínio. Porque matemática, se você pegar x igual a y, não sei o que, vezes 4, quanto custa a bolinha, não sei o que lá, papapá, tudo depende do raciocínio. Né? 4 vezes 4, 16, quer dizer, porque você vai ficar, né, contando ali, é tudo raciocínio. E a música desenvolve muito raciocínio, porque ela precisa de você raciocinar para você tocar não só as coisas na bateria, mas no piano, no violão. Então são coisas, você vai fazer um acorde de Dó maior, você tem que pensar na nota, não é só o ouvir, né? O ouvir também, mas você tem que ter o raciocínio, como é que eu monto um Dó maior, ou um Dó com sétima e nona, um Dó com quinta aumentada, enfim. Sim. E por aí vai, né? E a bateria é a mesma coisa, né? A mecânica que ela tem, ela utiliza os 4 movimentos, mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo, e você vai raciocinar como é que você faz determinado tipo de ritmo, né? Sim. Então, por isso que tem tudo a ver, né?
Na verdade, eu fico pensando, como vocês conseguem tocar a bateria, a mão, o piano? Eu sou completamente desordenada, né, para isso. Eu acho que eu nunca aprenderia. E eu acho muito bacana. Eu fiquei muito apaixonada pelo som da bateria. É muito lindo mesmo, de verdade. E aí depois você toca uma música pra gente, a gente vai mostrar para as pessoas o som, para quem não conhece, né? Claro. O som só da bateria, o que a bateria pode fazer, né? Então, mas veja, o que você falou, às vezes não dá certo e tal, é só uma questão de controle, uma questão de prática, de dedicação, qualquer pessoa pode tocar, o que precisa mesmo é pular essa barreira do que eu não consigo. Não, eu vou conseguir, mas é prática, então quer dizer, leva tempo. Uns vão demorar mais, uns vão demorar menos, mas tudo é possível, né? Porque a gente desenvolve a coordenação, a gente desenvolve o ouvido, a gente educa o ouvido a determinados sons, né? E o ser humano é um digamos, dos que existem no universo que tem mais facilidade de se adaptar a essas coisas, né? Já dizia aí, não lembro quem que falou, mas o ser humano é como se fosse um camaleão. Você pode botar um cara para dormir em cima da árvore que ele se adapta e dorme lá meses, né? E ele vai conseguir. Então tudo depende do quê? De dedicação, de perseverança, de paciência, de foco, né? Uma coisa normal que a gente precisa ter. Mas é possível, você desenvolve a coordenação praticando, exercitando. Não tem dificuldade, você educa o ouvido, né? Uns vão ter, como eu falei, repetindo, uns vão ter mais dificuldade e outros mais facilidade. Tem pesquisas relacionadas a isso também, né? A pessoa, a adaptação das pessoas, né? Dentro de um grupo, Exatamente. dentro de alguma coisa. Tem muitos trabalhos a esse respeito, né? A música foi adentrando assim, o universo do ser humano de uma forma mais ampla, né? Apresentando mais possibilidades e demonstrando aquilo que é importante. Certo. O problema é que a gente vive, eu acho, nossa sociedade, todos nós, assim, todo mundo vive sempre lutando contra aquela massificação que impede que você busque a cultura e traga a cultura para dentro da sua casa. Então é muito fácil se preocupar com muitas outras coisas que são supérfluas que não agregam a nada na existência de cada um. Isso não é uma crítica, isso é apenas uma coisa que a gente vê que existe. Se as pessoas pararem para pensar e se preocupar, tudo bem, basta você ver onde você mora. Quantas pessoas na sua rua, no seu apartamento, no seu prédio tocam um instrumento, ou vão num show musical, ou ouvem música diariamente, né? É sempre uma minoria. É verdade isso. Infelizmente, você sabe que eu fui muito assim bem educada em relação à cultura, pelo menos eu me acho, né? Meu pai adorava ler, então ele passou isso para nós. Nós tínhamos uma estante bem grande, com vários livros, enciclopédias. Não era Barça, porque a Barça era muito cara, a gente não podia comprar, mas tinha muitos livros. E meu pai falava dos livros que eu tenho até hoje por causa do meu pai. E meu pai amava música também, meu pai gostava de dançar, ele nos ensinou a dançar valsa, sabe? E minha mãe também gostava de cultura, então minha mãe gostava de dançar balé, meu pai gostava de ópera, que até hoje eu gosto. E tanto que o meu irmão é o professor de música, né? De história da música até, e que já deu aula aqui, que a gente falou. E assim, nós morávamos para você ver a cabeça das pessoas, né? Nós morávamos numa casa muito feia, mas muito feia, né? Pequena, éramos em 5 filhos e a casa era pequena. Hoje não tem como você mais, porque nós mudamos quando a gente é pequeno, tudo é grande, né? Aí a gente vai ver, nossa, mas será que eu morei aqui, né? Essa casa tinha 3x3, a sala tinha 3x3, o quarto tinha 3x3, como que a gente vivia aqui, né? Mas era outra visão. E aí, na escola, os professores, e principalmente a diretora, que ela era bem preconceituosa, ela enxergava a riqueza pela sua casa. Então, hoje eu sei disso, né? Hoje eu sei disso. O quanto nós éramos ricos
em cultura em relação às outras pessoas, apesar de eu também gostar de samba, dançava samba, samba rock, fui em bailinhos, essas coisas todas, até hoje gosto, tá? Mas eu sou muito mais da cultura que eu tive antes, né? Então, como você falou, as pessoas olham mais o supérfluo, né? Elas Sim. olham como você se veste, elas olham aonde você mora, qual carro que você tem, mas elas não olham a sua cultura, porque não interessa. Não, né? Infelizmente, isso aí na verdade é uma coisa que vem de muitas décadas, né? É uma questão de desenvolvimento do próprio país que já foi mais rico culturalmente do que é hoje, eu acho. É a minha opinião, posso estar errado. Não está, não. Na minha opinião também. Então eu acho que, eu vejo que nos tempos da minha mãe, assim, as pessoas eram muito interessadas. Praticamente todo mundo, toda a família tinha um piano em casa. A gente tinha mais de, segundo as pesquisas que eu tinha visto, a gente tinha mais de 30, 40 fábricas de piano. A gente hoje tem 3 fábricas de piano, 2, se não me engano. E a gente tinha fábrica de piano em Curitiba, em vários estados. E era muito comum, todo mundo tocava algum instrumento em casa, todo mundo aprendia alguma coisa. Isso foi se desfazendo, né? Hoje, sim, aqui tinha uma fábrica de piano do Sr. Kotak, lembra? Lembra? Sim. Era a fábrica de piano dele, então, as meninas essas estudaram fábricas comigo. de piano que eram menores, por exemplo, elas desapareceram. Ficou as grandes, a Zimmermann, que eu acho que ainda está sobrevivendo, a Fritz Dober, e tinha a Issenfelder, ou a Sandor, eu não sei qual delas, dessas. Mas tinha muitas fábricas de piano, a gente não tem mais isso, né? Não tem mais aquela cultura da filha ou do filho fazer piano, fazia parte da formação, sempre todo mundo tinha o piano em casa. Eu lembro que minha vizinha tinha, aqui atrás tinha, na rua tinha, no bairro tinha, dava somar os pianos que todo mundo tinha. Sim. Hoje você vai na casa, não tem piano, fora os que tem apartamento, não porque é pequeno, não porque faz som, porque atrapalha o vizinho, então não tem piano aqui. Então hoje ficou escasso, quer dizer, esse tipo de coisa, porque eu acredito que é uma massificação, porque a Europa e Estados Unidos continuam mantendo e preservando suas culturas musicais. É verdade. Não, um país como a Áustria, por exemplo, tem seus concertos, normalmente um celeiro de música erudita absurdo, né? E outros países. Mas a Áustria é a capital da música mundial, né? A capital mundial da música. Tem música, tem concerto todo dia lá, e assim como tem nos Estados Unidos milhões de festivais, tem na França, tem no Canadá, quer dizer, eles preservam esse tipo de coisa, porque a música e essa cultura, por exemplo, é uma forma também, inclusive, até do ser humano né, sair do quadrado ali e ter um pouco de respiro e vivenciar outras coisas, né? Porque a música é uma coisa que emociona, que mexe com o seu sentimento, mexe com a sua sensibilidade. Então, e às vezes a gente tem uma vida corrida e massificada e de trabalho só, e você acaba não relaxando, e a música tem essa propriedade, aliás, várias outras 1000 propriedades, e repito sempre, não sei o que falo, isso são as pesquisas, são as coisas já provadas, que é só buscar que vai encontrar, né? E também não é só um piano que não é só a música, não tem um livro. Você entra numa casa, não tem um livro, gente. Não, tem lojas agora que fecharam, né? Muitas lojas fecharam, e gravadoras que fecharam, lojas que fecharam de livro, por exemplo. São os novos tempos, né? Eu acho que a tecnologia está sendo misturada com e está sendo esquecido aquilo que a gente tem de melhor, que é a criatividade, e que é o aprendizado através de livros e tudo mais. Então, né, porque esse negócio de pegar o livro na internet não tem muito a ver com o que é a realidade de quem sempre foi um bom leitor, de quem pesquisa, né? Tem várias fábricas, várias lojas aí que eram ícones, né, da leitura, que fecharam recentemente. A Livraria Cultura fechou lá, não era a minha preferida, lá na Paulista, eu adorava ir lá. Fecharam quase todas assim, né? E qual o nome da sua mãe, que nós acabamos não falando, né? Minha mãe chamava oficialmente Diva Clemonieta Sestari Leles. Sestari.
Sestari Lelis. Italiano porque o pai dela era da Itália e eu não conheci ele, que era o meu avô. Ele faleceu, acho que estava na Itália. E a mãe dela, que era Marieta Romeu Sestari, que era a esposa dele, ficou com ela até o fim, né? Ela cuidou dela e tal, minha mãe cuidou dessa minha avó. Mas o meu avô, da parte da minha mãe, que era italiano, que era de uma cidade que eu não lembro o nome, porque é muito difícil de lembrar, que é lá, sei lá, tem que pegar o livro, porque aí você me pega de surpresa, eu não sei o nome. Então é isso, então né, acho que foram imigrantes, quer dizer, foi imigrante, sei lá. Mas ele não estava aqui, não lembro se ele estava no Brasil. Essas coisas tem que perguntar para o meu irmão. Meu irmão fez eu devia ter falado então para o seu irmão vir para cá também. Não, porque meu irmão fez a gente pode bater um papo outro da dia. família, né? Ele tem a árvore genealógica da família e ele sabe melhor. Eu não tenho tantos detalhes nesse sentido. Né, normal, faz parte. Certo. Deixa eu lembrar o que eu ia perguntar, porque também a minha memória está terrível. Tá. Há quanto tempo o Conservatório Morumbi, ou Conservatório, a Escola Morumbi, está exatamente aqui, nesta casa? A gente está aqui nessa casa desde 1975? 62. 62? Isso, porque minha mãe mudou para cá em 54, 52, mais ou menos, porque é que chamava Instituto da Previdência, e era do IPESP, e era para funcionários públicos, era para jornalistas, um monte de coisa. Meu pai chegou a ser durante um tempo jornalista do Correio Paulistano, mas depois ele acabou saindo e acabou virando funcionário público. Então ele tinha acesso a poder comprar o imóvel e aqui vieram para esse IPESP, que é o Instituto da Previdência de São Paulo. Aqui mesmo, nessa casa? Nessa casa. Então a gente está aqui desde a década de 50, desde a década de 50, basicamente, que minha mãe chegou. Em 60 que ela começou com a escola, e a escola em 65 já teve esse de pessoas formadas, né, que era conservatório, e aí prosseguiu, a gente está aqui até hoje. Que legal. E por mais 50 anos, né? Isso só Deus sabe, né? Para quem acredita, tem coisas que a gente não tem acesso, e a gente não sabe, como se costuma dizer, não se sabe o dia de amanhã, o dia de ontem já foi e vivemos hoje. Na verdade eu acredito que a gente pode ter acesso, mas isso é outra história. Eu acho que o que a gente tem que fazer, o que a gente sempre fez, continuar trabalhando com a escola com comprometimento, com respeito, com qualidade, buscando sempre fazer o melhor possível, com honestidade, que é muito importante hoje em dia, e prosseguir os caminhos. E aí a gente vai até onde puder ir. Né? Certo. E então, vamos lá. Você tem mais alguma coisa assim para falar da tua mãe, da escola? Não, a gente pode finalizar da seguinte forma. Olha, quem não conhece, a gente está aqui na Avenida Professor Francisco Morato, 1434. A gente é uma escola de música milenar aqui, como vocês ouviram agora tudo que a gente conversou. Tem o pioneirismo aqui da minha mãe, tem um site que as pessoas podem visitar, www.centromusicalmorumbi.com. Na telinha aí, né? Está na telinha aqui. E é isso, quer dizer, então a gente tem uma história toda da família, do meu sogro, o professor Leonardo Rigg, clarinetista, ganhou a PCA, que era a Associação Paulista dos Críticos de Arte, tem a Lélia Rigg, filha dele, que é minha sócia aqui, que é pianista, flautista, a filha dele, tem o Renato Leles, nosso filho, que está há muito tempo na estrada também. E a escola é uma escola voltada para o ensino musical, né? A gente tem um comprometimento com isso, porque faz parte da vida da gente, não é querer ser melhor ou ser mais alguma coisa, não, simplesmente porque a gente vive isso, nasceu dentro desse hemisfério, adora e é apaixonado pelo que faz. Isso é importante. E é isso. E tem boas referências, né, Lauro? Vocês têm boas, excelentes referências, né? Não tem, assim... eu sempre ouvi falar muito bem, eu sempre passei por aqui também, né? E sempre tive boas referências. O telefone daqui para contato? O telefone daqui o fixo é 3721-4371.
e o celular é 940061898. Esse é o zap da escola. Nos visitem, sem compromisso, venham conhecer o nosso trabalho, venham ouvir nossos alunos, venham assistir nossos alunos, a gente está sempre à disposição. Legal, agora vamos tocar uma música? Vamos, posso tocar um pouco aqui de coisa que todo mundo gosta, assim. Quer dizer, não tem nada preparado, mas é fácil, que todo mundo geralmente eu gosto de pegar as pessoas de surpresa, viu? Vou fazer um ritmo aqui de samba, tem vários tipos de ritmo de samba, né? Mas eu vou fazer um aqui, por exemplo, pode tocar? Pode, tá gravando. Passar para um baião. Então, a bateria é um instrumento que você pode fazer um monte de ritmos diferenciados, de acordo com o que você gosta, né? Qualquer que seja ele, e se divertir, fazer também solos, enfim. Como eu falei desde o princípio ali, que o Gene Krupa foi o cara que inventou o lance do solo da bateria, não que ele tenha inventado, mas ele foi que levou a bateria para frente, né? E da orquestra e fazendo com que a bateria faça um solo. Então você pode fazer combinações, por exemplo... mais suave. Sim, você pode tocar, por exemplo, uma bossa. Essas horas era bom meu filho que ele toca e canta também, mas para misturar melodias, né, tocar um jazz. Vários gêneros, né? São coisas assim que vai muito da linha da melodia, né? Levada de rock. Coisa muito rápida. Enfim, tem uma série de variações, né? Ritmos latinos. Tem uma imensidão de ritmos, né? Tem uma amplitude de ritmos muito grande, e tudo depende da melodia, né? O instrumento, a bateria é um instrumento de condução, na verdade, muito que a percussão, e é um instrumento de condução que dentro de uma orquestra ou de uma banda ele faz um conjunto de condução. O que é essa condução? Na verdade, ele é o protagonista do ritmo, né? Ele leva a banda, leva o grupo, né? Conduz o grupo. Ele inicia, né, também. Não é um instrumento de solo, né? Ele tem os solistas e tal, mas é um instrumento
de condução, né? Ele vai elevando o ritmo de acordo com o que vai, de acordo com a melodia, como eu falei, né? Uhum. Então a bateria assim, por exemplo, se a gente for tocar num evento, ou num domingo, numa festa e tal, vamos fazer um churrasco, leva a bateria para tocar, tudo bem, mas depois de algum tempo, provavelmente alguém vai querer pegar a bateria e botar dentro, dentro da churrasqueira, porque é um instrumento que não tem a linha da melodia, né? Uhum. Então a pessoa quer ouvir uma melodia e tal, né? Uhum. Que é diferente. Sim. Às vezes Mas eu é muito brincava até bonito. fazendo essas coisas assim, ó. Tem aquelas emboladas. Meu caboclo, eu vou te dar o caboclo, brincadeira, né? Sim. Que vai desenvolvendo, mas é coisa Os repentistas. de praticando, de fazendo. Mas eu sempre fui um baterista que toquei com muitos artistas, com muitos cantores e tal, e com grupos também de música instrumental. Então, o legal é, né, a bateria é a favor da música mesmo, né? Ela assim sozinha às vezes não desperta muito interesse, porque chega uma hora a pessoa quer ouvir aquela música que ele ouve, que ele gosta, enfim. Mas deu para ter uma ideia, né? É, legal. Lauro, muito obrigada por essa entrevista, por abrir a escola para a gente, né? E eu acho maravilhoso, eu amo a música, por isso que também, não só por isso, né? Mas na verdade, como você sabe, eu conto a história da região aqui, né? Então todos os lugares assim que são mais antigos, que são pioneiros aqui, eu gosto de mostrar para as pessoas. Porque, como eu digo no programa, não devemos deixar morrer a nossa história. Nós não devemos deixar bibliotecas pegarem fogo, nós não devemos jogar fora nossos livros e nem nossos CDs, né, ou discos, né, antigos, porque a nossa história não pode morrer. Nós somos a nossa história e nós devemos passar. Na verdade é um conglomerado, né? Quer dizer, o trabalho que você faz de pesquisa, de colocar isso à tona, que eu vi lá na associação, lá do comercial do Butantã, é fantástico. Então, eu quer dizer, na minha humilde posição aqui, eu te dou os parabéns pelo que você vem desenvolvendo, porque o que vai ficar para gerações posteriores é o legado, se alguém deixar esse legado. A gente já perdeu muita coisa, né? A gente tem muita coisa aqui no nosso Brasil que a gente não encontra mais quando vai fazer pesquisa, ninguém anotou, ninguém guardou, disco que não tem nome, enfim, tem um monte de coisas assim. Então, esse trabalho de pesquisa que você faz, eu acho muito importante, por isso que para mim estar aqui fazendo esse contato com você, fazendo essa matéria que a gente está fazendo aqui, para mim é muito importante, é uma alegria, foi muito legal, e eu acho que é importantíssimo porque é para o futuro, para as pessoas que vêm por aí, conhecer, saber o que a gente tem. E você colocou ali o bairro que às vezes as pessoas falam, Butantã e tal, mas tem uma história muito grande. E é muito importante, se todo mundo fizesse isso, as gerações próximas também iriam valorizar muito mais aquilo que se tem, né? Exato, inclusive, lembra, você estava desde o começo lá, né? E na apresentação eu falei, quando se fala de Butantã, as pessoas pensam no Instituto Butantã, nas cobras ou na USP. Mas o Butantã é muito grande, são 52,4 quilômetros quadrados, né, só do Butantã. Então, assim, é importante que conte a história para saber como, desde o século XVI, isso vem. E realmente, Lauro, eu tenho muita dificuldade para achar as histórias daqui. Eu ganhei um livro que está, inclusive, eu estou falando sobre ele, o outro eu comprei e demorei muito para achar. Achei na Biblioteca Municipal eu não pude trazer para fazer cópia ou para alguma coisa assim, eu comprei. E assim, eu comprei da própria editora, e a editora me devolveu o dinheiro, falou que não tinha, achou, aí eu fui procurar, aí ainda bem que eu achei, e eu recebi, demorei para receber o livro, que eu estou contando a história. E assim, infelizmente também na nossa regional não tem informações. Nós somos um país assim, quer dizer, nós somos um país, infelizmente, que a gente esquece dos nossos
não é que esquece, mas a gente não tem uma cultura de curtir a tradição. Para muitas pessoas, tradição é sinônimo de velhice, quando na verdade a tradição é que realmente faz o que a gente tem hoje, né? Ela contribui para o que a gente tem hoje, porque se não houvesse isso, a gente não teria como progredir. Se a gente não tivesse tido Mozart, Beethoven, Eugênio Krupa e outros grandes, a gente não teria o que a gente tem hoje. Mas as pessoas se voltam sempre ao imediatismo. Né? Ao modismo, né? Ao também. modismo, ao imediatismo, e esquece de ver aquilo que tem. Quer dizer, então é muito importante você ter o resgate das suas tradições e tudo mais, porque é isso que vai alavancar, né, uma grande nação, que vai fazer cada vez mais melhorarem tudo aquilo que a gente consome diariamente em termos de vida, né? Então, bom, é isso. É o objetivo do programa, é resgatar a história, as tradições de família dos países, a história nossa, da região, tudo. Então é esse o intuito do programa, é esse o objetivo, resgatar a nossa história, que isso é muito importante. Mas é isso, está de parabéns, eu agradeço muito de ter participado. E eu agradeço por você ter participado. Ok. Nós voltamos já após a apresentação do Estúdio Companhia Casa da Sogra. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Então vamos falar de arte, que é o nosso bloco 2. Saiba mais sobre a arte terapia e aproveite e assista no YouTube. Os links estão na descrição do programa. São 2 programas, né? É o mesmo programa em 2 sites, em 2 YouTubes, que é no Débora Histórica e no da Lenora Teles Pires. E também vejam o vídeo aí, Feira das Cores, vejam os vídeos, o último que ela fez agora, que foi postada no dia 15 de agosto, que fala sobre a música, que a música pertence também à arte. Os links estão todos na descrição do programa. No nosso momento musical, acho que eu já coloquei, mas eu vou repetir a música, porque são lindas e maravilhosas. É Prelúdio, logo em seguida do Prelúdio tem Nostalgia de Yanni. Então o link também está na descrição do programa. E vamos falar agora sobre a poesia da minha amiga poetisa Marlene Vieira Pérez, minha professora também, né? Ela foi minha professora de português. E é do livro Boca de Mulher, chama-se O Milagre. Deixa eu ver, é esse livro aqui, tá? Um retângulo de mesa, 2 cadeiras cheias. A conta sem contas, sem conto. Um cigarro, 2, 3, 4. Um quadro vulgar. A fuga da defasagem cinza de passagem. A verdade sem provas, sem acróstico, sem nome. Nós enlaçados somente nas veias, na mente, laceando o medo enfeitado sem coragem. Um quadro expressionista pinta uma existência de verde, num riso tímido do passado e apaga o tempo. Uma vida inteira se desata, tranquila, sem voz, sem brilho, sem nós, alcoolicamente. As mãos dadas, coroadas de rosas vermelhas, se cortejam. Num quadro simbólico, o enterro da saudade atualiza o milagre. Então tem uma observação aqui, né? Que o milagre ele foi publicado no livro Antologia Multiplicando, publicado pela editora Soma, que é da Marlene Vieira Pérez também. Nós voltamos já após a apresentação do ateliê Marlene Olim.
para a nossa agenda cultural? Cidade das Abelhas, diversão e muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas que você pode adquirir pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição do programa para facilitar para vocês. Vocês podem comprar também pelo telefone DDD 11 46140609 ou WhatsApp 943026580 aí na telinha. Entrega via Sedex ou Motobi. Então eu tô falando que eu uso e eu gosto muito deste mel. Todos os dias eu uso, tá? E o Parque das Abelhas, né, o Embu das Artes, a Cidade das Abelhas na Grande São Paulo é uma ótima opção para passar e aprender mais sobre a importância das abelhas. Fica na cidade, na divisa de 3 municípios, Embu, Itapecerica e Cotia. É muito bom para levar as crianças, tá? Mas o acesso asfaltado é somente pelo centro de Embu das Artes, são 7 quilômetros do centro, seguido pela Estrada do Caico, depois a mesma estrada chama Estrada da Ressaca e depois Estrada do Caputeira. E a Cidade das Abelhas está com uma novidade. Foram criadas atrações com novos observatórios com colmeias de vidro, abelha gigante com luz LED e som. Entram dentro e conheçam a anatomia do inseto. Inúmeras pontes suspensas, que é o abelhismo, com 6 grandes tobogãs. Abelha mecatrônica enorme com som e movimento. Parque dos dinossauros e animais da Mata Atlântica com som e explicações. E foi inaugurado o entreposto com paredes de vidro para todos verem como o mel é extraído do favo. E mais novidade, a nova lanchonete Mel, ou a nova Lanche Mel, com cardápio renovado, revitalização do Museu de Apicultura e Mel, registrado no Ministério da Cultura, cenografia moderna e colorida da Casa do Mel, com degustação. E, em breve, a instalação de uma abelha com inteligência artificial que irá dialogar com as crianças e todos os visitantes. Olha só que legal. O serviço é de terça a domingo, das 10 às 16. Né? A indicação, que eu já falei para vocês, entrar pelo Embu, né? Não use o GPS, sim o Waze, é uma dica aqui, tá? A partir do centro do Embu, os ingressos custam R$ 35,00 de 3 a 65 anos. O estacionamento é gratuito e eu já passei o telefone o contato para vocês, se precisarem de alguma informação ou comprar mesmo os mels. Eu já fui lá, muito legal, só que eu não fui ver a nova instalação aí, e aí eu vou ver se eu vou com a minha filha ou com alguém, que é muito bacana. Eu lembro até hoje que eu aprendi que a abelha, quando não serve mais, tadinha, ela pega a malinha dela e vai embora, né? Acho que por isso que a gente encontra abelhas por aí, assim, que logo morrem, que entram na casa da gente, ficam caídas, tadinhas, né? Bom, para quem não sabe, meu nome, Débora, significa abelha, tá? Então, acho que é por isso que eu gosto tanto de abelhas. E dá uma olhadinha aí no vídeo, né, da Cidade das Abelhas. Esse vídeo é mais antiguinho, mas depois que renovar eu coloco outro, tá ok? E vem comigo que eu vou te levar para conhecer um lugarzinho bem legal e perto de São Paulo. Esse lugar é a Cidade das Abelhas, que fica na cidade de Embu das Artes, localizado a cerca de 27 quilômetros da capital de São Paulo. É um parque temático com muita diversão para a criançada e que ainda conta com uma área de 100 mil metros quadrados de preservação. Aqui nesse parque, além de muita diversão e brincadeira, as criançadas irão aprender um pouquinho sobre a história das abelhas e como é fabricado o mel. Sem dúvida, um passeio bem divertido, barato e que vale a pena trazer a criançada para se divertir.
E aí, me conta aqui nos comentários quem você levaria para conhecer a cidade das abelhas. Então vamos lá. Ler é cultura e deve ser colocada na sua agenda. Eu indico o livro Quando Começou em São Paulo. São 458 respostas pelo guia de turismo Laércio Cardoso de Carvalho, da editora Pleiade. Inclusive eu ganhei esse livro dele numa exposição, na abertura da exposição São Paulo Antiga e Atual, e achei muito bacana mesmo. E no dia 15, do dia 15 ao dia 23, tem a exposição da Lenora Teles Pires no Parque dos Príncipes, só que essa exposição é fechada apenas para moradores do condomínio, e aí nós vamos filmar e depois vocês dão uma olhadinha aí no filme, porque tem quadros lindos e maravilhosos. No dia 21 de agosto, às 19 horas, mostra de cinema italiano com o filme Ciúme à Italiana de Ettore Scola, de 1970 esse filme. Fica na Rua Rui Barbosa, 323. No dia 8, do dia 8 do 8 ao dia 8 do 9, a exposição PET do artista plástico Rinaldo Escudeiro no Shopping Luz, em Anhangabaú, centro de São Paulo. Eu ainda não fui, mas eu vou lá. No dia 20 de agosto, próximo final de semana, próximo domingo, eu estarei lá das 12 às 15 horas, a primeira festa sertaneja no Lar da Criança Feliz. Comprando o ingresso, você estará ajudando uma criança. Entrada R$10, Rua das Camélias, número 18, Parque Assunção, Taboão da Serra, fica pertinho da prefeitura do Taboão da Serra, tá? E eu vou estar lá, conheço, é um trabalho muito sério que eles fazem, tá bom? No dia 23 do 8, às 19 horas, na Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste, na Rua Alvarenga 591, nós vamos ter o que é Butantã, tá? Empreendedores, não perca o Conectar Negócios. Venha trocar experiências, fazer networking, novos conhecimentos e oportunidades. Então lá você vai poder falar sobre o seu trabalho. Eu vou estar lá, falar sobre o seu trabalho para conhecer mais pessoas, ter mais clientes, você se engajar com as outras pessoas. Eu acho isso muito bacana. Faça a sua inscrição no link, que tá na descrição do programa, tá bom? Esse evento é gratuito e tem vagas limitadas. Então, dia 23 é na próxima semana, próxima quarta-feira. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo também. Nós daremos continuidade na próxima semana com a história da nossa região. Então, e na próxima semana, na verdade, no dia 24, eu vou postar uma entrevista, porque no dia 27 é dia do psicólogo. Então eu vou postar a entrevista que eu fiz ontem com a Iridia Cantarucci, que é psicóloga, e ela vai falar um pouco mais sobre o trabalho dela.